Sabe o que é pior do que uma pessoa está indo por um caminho errado? Ela está indo por esse caminho motivada. O que é que faz você acordar todas as manhãs e ir para o trabalho? Destrua os teus medos, os teus problemas, para poder construir os teus sonhos. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio, eu sou empresário, eu sou palestrante. É uma grande honra estar aqui com você nesta semana da negociação criada pelo meu amigo Raul Candeloro. Muito obrigado, Raul, pelo convite e obrigado a você que está aí dedicando seu tempo para assistir aos palestrantes, profissionais renomados do mercado brasileiro no tema negociação, que vão passar para você conhecimento para que você possa negociar melhor, ter mais resultados, seja você um empresário, um colaborador, um vendedor, um profissional liberal, enfim, qualquer que seja a sua função, hoje em dia tudo é negociação, tudo é vendas, como nós falamos aí nos eventos pelo Brasil inteiro. O meu tema com você hoje é negociador vencedor. Para mim, professor Paulo Sérgio, negociação vencedora, negociador vencedor é quando as partes que estão negociando, todas elas saem ganhando. Todas elas não perdem. Esfola aquela negociação maluca, comigo não rola. Eu acho que isso não é uma negociação vencedora. E para que uma negociação seja vencedora, você precisa obedecer três grandes pilares que eu considero como fundamentais, essenciais para que você tenha então uma negociação vencedora. E eu, ao longo desse vídeo, eu vou passar para você esses três pilares, né? E cada um deles tem aí os seus elementos, os elementos que compõem esses pilares. Os três grandes pilares da negociação são técnica, mente e emoção. Isso, técnica, mente e emoção. Com esses três pilares, você consegue negociar melhor e ter mais resultados e também oferecer resultados melhores para a parte com a qual você está negociando. Por que técnica? Porque é muito importante o negociador, o vendedor, o profissional aprender técnicas de negociação, estudar muito realmente sobre técnicas de negociação, lendo livros, assistindo vídeos como esse que você está assistindo, né? Participando de congressos, de eventos. Então a parte técnica da negociação é muito importante para que você negocie cada vez mais e melhor. Dentre as técnicas, dentre tantas técnicas que existem, eu vou passar algumas para você, e que com essas técnicas você já conseguirá fazer negociações melhores. A primeira técnica de negociação é: nunca deixe transparecer que o seu preço pode ser menor. Infelizmente, muitos vendedores eles já começam, né, o discurso de vendas, o discurso de negociação, dizendo algo como: o preço é X, mas se a gente conversar com o gerente pode sair um chorinho, o preço pode ser menor. Olha, não faça isso. Porque então não tem razão de você dizer para o cliente, por exemplo, não, esse carro é 100 mil reais. Porém, se a gente for lá falar com o gerente, ele pode sair até por 80. Não faça isso. Nunca deixe transparecer numa negociação que o seu preço pode ser menor. Essa é a primeira técnica que você pode utilizar. Defenda o preço que você está vendendo o seu produto, o seu serviço. Argumente sobre ele. Descubra os valores desse produto, dessa mercadoria, do serviço que você oferece, para então você conseguir sustentar o valor que você apresentar para o cliente. E não na primeira conversa, no primeiro pedido dele, você simplesmente ou já chegar dizendo que o preço é tanto, mas pode ficar menor. Isso geralmente é falta de conhecimento, é falta de estudo, é falta de saber essa técnica, de conhecer essa grande técnica de negociação, que é jamais deixar transparecer que o seu preço pode ser menor. Então defenda aquilo que você está negociando, defenda o valor daquilo que você está negociando, né? A segunda técnica de negociação é: ceda aos poucos. Se você defendeu o seu preço, se você defendeu o seu valor e mesmo assim o cliente está pedindo um desconto maior, uma redução no valor maior, e você sabe que você tem, por exemplo, um desconto de 20%, que é o máximo que você concederia, não ofereça os 20% imediatamente. Olha o nome, negociação, ou seja,
Você tem que negociar, ceder aos poucos e não entregar de bandeja tudo aquilo que você tem na manga, tudo aquilo que você tem à mesa para negociar com o seu cliente. Então, se você não conseguir defender o valor cheio do seu produto, do seu serviço, da sua mercadoria, e tem espaço para reduzir o valor, caso o cliente solicite, ceda aos poucos. Essa é uma outra técnica. Se você tem 20%, ofereça 5, 6, 7. Sabe por quê? Porque o seu cliente, na maioria das vezes, quer desconto. É normal as pessoas hoje quererem comprar por menos aquilo que elas gostariam. Eu, comprando, sou assim. Você, na posição de comprador, provavelmente é assim. Mas na posição de vendedor, nós temos que ter essas técnicas. Então ofereça 5, 6, 7%, porque a pessoa quer um desconto, mas nem ela sabe quanto. Então se você oferece 20, é claro que ela vai aceitar 20, talvez peça 30. Agora se você oferece 5, ela faz um chorinho e talvez peça 10. Veja, você ia dar 20. Com essa técnica você ofereceu 10. Olha só, isso repercute completamente na tua comissão, no resultado da tua empresa. Muitas empresas quebram. Quanto mais vendem, mais negociam, mais elas quebram. Por quê? Porque elas vendem com desconto altíssimo. Isso, 20% de desconto num preço de venda, muitas vezes significa 50%, 60%, 100% do lucro, de redução no lucro. Pasme, muitas empresas vendem e não tem lucro nenhum. Pode ser uma estratégia para atrair clientes, isso geralmente não funciona, mas o impacto do desconto na venda é muito maior no seu lucro e na sua comissão, é claro, como negociador, como vendedor. Então, ceda aos poucos, ofereça 6, 7, 8, se você sabe que tem um limite de 20. Né? Isso é muito importante. Outra coisa, não negocie apenas preço. Os negociadores andam muito engessados, porque eles acreditam que negociar é negociar o preço da mercadoria. Se a mercadoria é 50, a negociação boa é aquela que sai por 40, 30. Eles não oferecem mais nada de redução para o cliente, além do preço. Então não negocie apenas preço. Você pode negociar uma infinidade de coisas. Você pode negociar brindes, você pode negociar presentes. Aquela venda adicional, aquela venda complementar que você faria, você pode oferecer como parte da negociação, ao invés de oferecer tanto desconto. Estava fazendo treinamento para corretores de imóveis e um deles estava numa negociação de um imóvel de alto valor. O imóvel era de alto valor, mas eles não estavam conseguindo negociar com o cliente pelo preço que gostariam. Nessas conversas, nas visitas que o corretor fez com o potencial comprador, o cliente, a esposa desse cliente deixou transparecer numa frase que ela adorou um lustre que existia na sala desse imóvel, um lustre argentino, ela não sabia ainda, mas era um lustre argentino de alto valor, aproximadamente 30 mil reais o lustre, realmente um lustre impecável, né? O preço de um carro. Mas a esposa do cliente deixou transparecer e o corretor me trouxe essa informação. Mas naquele momento ele disse, olha, esse lustre, o proprietário do imóvel, ele disse que não deixa porque ele trouxe da Argentina, né? É um lustre de alto valor, então ele não deixa. Né? Então nós temos que negociar o imóvel sem esse lustre. De posse dessa informação, o que nós fizemos? Ligamos para o proprietário e dissemos, olha, a negociação está avançando. Porém, eles querem um desconto muito alto, mas a esposa do dono deixou transparecer que ela adorou aquele lustre. Será que você não negocia esse lustre? Nós podemos colocar esse lustre na negociação, ao invés de oferecermos um desconto que passava de 100 mil, nós podemos oferecer o lustre. E o proprietário aceitou. Nós ligamos para o cliente e falamos, olha, o preço do imóvel realmente é esse, o proprietário inclusive está vendendo um pouco abaixo do preço do mercado, então não tem mais como negociar o preço do imóvel. Porém, eu consegui uma coisa fantástica, conta lá para tua esposa. Ele mantém o preço que está lá e deixa o lustre na sala. E o imóvel foi vendido. Olha, isso é negociação. Um desconto de 100 mil passou a 30, talvez menos, porque já valia menos o lustre. Tudo pode ser negociado. Se você vende um terno, por exemplo, R$1.000 um terno,
e o cliente quer pagar 800, você diz, olha, eu não consigo, nosso preço já está realmente baixo, né? Inclusive está abaixo até do preço aí de mercado, eu não posso reduzir o valor do terno, porém eu posso te dar de presente a gravata. Você compra o terno, eu lhe dou a gravata, lhe dou um par de meias. Negocie. Isso é negociação. Muitas vezes nós ficamos focados no preço. A gente só quer negociar preço da mercadoria, sendo que nós temos vários elementos para negociar. Tudo é negociável. Venda complementar, você complementa e dá para o cliente ao invés de oferecer desconto. Venda adicional, a mesma coisa, né? Então pensa nisso. Negocie, né? Tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que você identificar que tem valor para o cliente nos levantamentos de necessidade que você fez nos passos anteriores até chegar na negociação, use isso como ferramenta para você negociar e deixa o preço de lado. Argumenta o teu preço, mantenha o teu preço. Olha que técnicas legais que você já aprendeu e que vão ajudar você a negociar muito melhor. E uma última dica técnica de vendas, né, técnica de negociação é: saiba quanto você está disposto a ceder. Tenha um total de desconto, de valor que você está disposto a ceder. Eu não vou me alongar muito sobre isso porque o Márcio Miranda, o maior negociador do Brasil, o maior treinador de negociação do Brasil, vai falar muito sobre esse tema que ele chama de minimax. Mas quando você for a uma negociação, por exemplo, você vai vender um carro que custa 200 mil reais, mas você sabe que consegue chegar até 170 mil, então você tem um minimax de 30 mil reais. Vá para as negociações sabendo qual é o mínimo que você está disposto a aceitar, mas não entregue isso de bandeja, como eu falei, vai cedendo aos poucos. Então essas são algumas técnicas de negociação para você negociar mais e melhor. Primeiro pilar, então, que você viu aqui comigo, são as técnicas. O segundo pilar da negociação do negociador vencedor: a mente. Olha, é impressionante o quanto as pessoas não estão negociando, não estão vendendo, não estão se dando bem no mundo das negociações, porque a mente delas não está preparada para os embates, para os combates, para os encontros que elas têm de negociação. Então você precisa preparar a sua mente para que esteja fortalecida para você aguentar a pressão, aguentar as porradas que você vai levar enquanto estiver negociando. E o primeiro passo para você construir uma mente de negociador vencedor é o pensamento positivo. Olha só pensar positivo não faz de você um vencedor. Porém, só pensar negativo faz de você um perdedor. Então pensa positivo, não é onda, não é motivação de autoajuda, aquela maluquice que você imagina, eu vou pensar positivo e vou embaixo de uma laranjeira e vou pensar que vai cair maçã e cai uma maçã ali. Não vai acontecer isso, não é disso que eu estou falando, mas o pensamento positivo é a faísca motivacional para que você consiga construir uma mente vencedora. Então procure focar sempre no lado positivo das coisas e pensar positivo. Como que eu penso positivo? Não é tão difícil, talvez você já esteja aí com um certo tempo de vida, uma experiência de vida, e está difícil pensar positivo diante de tudo que você já enfrentou, que você está enfrentando, e você não vê como fazer isso, mas não é muito difícil. Coloca uma música boa a hora que você acordar. Uma música agitada, uma música legal, que fale coisas boas. Tem gente que quer pensar positivo, ir bem para o trabalho, ir bem para uma negociação, ouvindo o obituário da manhã, ouvindo os homicídios e suicídios e toda a desgraça que teve no dia anterior, liga a rádio e vai escutar isso, vai ouvir isso, liga a TV e vai ver um jornal sangrento. Não, se você quer pensar positivo, começa a selecionar aquilo que você coloca na sua mente. Então pensa positivo, né? Então essa questão da música boa, eu uso uma técnica que eu vou passar para você e acho que você deve fazer, principalmente se você for homem, porque mulher normalmente acorda bem, já tem pensamento mais positivo, então essa dica é basicamente para os homens. Homem, você acorda pela manhã, suba numa cadeira em frente ao espelho aí no seu quarto, suba nessa cadeira, pelado, sem roupa, olhe para o espelho e diga: você é lindo, você é maravilhoso, você é um tesão de homem. Nem que tua esposa esteja na cama do lado, ouvindo isso, e diga: mas é um mentiroso mesmo. Não importa isso.
pensa positivo, coloca coisas boas na tua cabeça, coloca coisas boas na tua mente, porque o pensamento positivo, como eu disse, é o primeiro passo para você construir uma mente de negociador vencedor. Você não pode ir para uma negociação com pensamentos negativos, de que não vai dar certo, de que o mercado está em crise, de que a vida está ruim, que no mês passado você não vendeu nada, não negociou nada. Não vai assim. Foca no positivo. Primeiro passo da mente do negociador vencedor é o pensamento positivo. O segundo passo, crenças estimulantes. Muitos negociadores, muitos vendedores, profissionais vão para a mesa de negociação, mas antes eles já programaram que não vão vender nada, que não vão negociar nada. Meu Deus, mas eu, mês passado visitei um cliente muito parecido com esse e não vendi. Ele me esfolou, gastou meu tempo e não comprou nada. Não saia para negociações novas trazendo os problemas das antigas. Lembre de coisas boas. Programe sua mente com momentos em que você saiu vitorioso nas negociações. Lembre daquele cliente que você atendeu e que você vendeu muito, que você negociou bem, negociou melhor. Leve essa energia para a próxima negociação e não energias negativas, crenças negativas. O vendedor, o negociador, ele sai para a negociação dizendo: eu tenho certeza que eu não vou vender, mas eu vou lá. Não vai então. Nem saia de casa. Você vai estragar o seu dia. Vai estragar o dia muitas vezes dos seus colegas de trabalho, porque você vai chegar lá desanimado, com uma cara de quem comeu e não gostou para ir para a negociação. Em vez de você contagiar as pessoas, você contamina. E estraga a vida do cliente, porque você não vai conseguir negociar com ele. Daqui a pouco você está tão negativo que você, diante de uma crítica dele, você perde a sua razão, você perde o seu controle emocional e pode agredir verbalmente o seu cliente, falar coisas que não deveria. Eu já vi isso acontecer, já presenciei situações assim, de pessoas negociando comigo ou com outros empresários que eu estava junto, perderem o controle. Por quê? Porque saem de casa, saem da empresa com crenças paralisantes, com crenças negativas, que não vão vender, de que o cliente é chato, de que o mundo está perdido, de que ninguém está comprando, de que ninguém está negociando. Não faz isso com a sua mente. Você não vai conseguir construir uma mente de negociador vencedor se você tiver pensamentos negativos e crenças negativas. Então tenha pensamentos positivos e o segundo passo, crenças estimulantes. Terceiro passo da construção da mente do negociador vencedor, blindagem mental. O que é a blindagem mental? Então, se você pensou positivo, se você tem crenças estimulantes, você aos poucos vai blindando a sua mente dos eventos externos negativos. Então você filtra aquilo que vem do mundo externo para que isso não abale o seu poder mental interior. Eu plantei há alguns anos um pé de jasmim na entrada da porta da minha casa. Então aquele jasmim, ele perfuma todo o ambiente. Ele perfuma a vida de quem entra e de quem sai da casa. Então a pessoa pode vir com mau cheiro lá de fora. Ao ela passar pelo jasmim, ela vai sentir um perfume. Quando ela sair de dentro da minha casa, ela vai sentir um perfume. O que isso tem a ver com negociação? Se você quer blindar a sua mente, se você quer ter uma mente de negociador vencedor, você precisa exalar esse perfume, transmitir esse perfume da energia positiva, do bem-estar, da autoestima elevada, da motivação, do entusiasmo pela vida, apesar das desgraças que você pode estar vivendo, apesar das desgraças que estão trazendo para você ou estão tentando trazer para você. Quando você blinda a sua mente, você é mais ou menos como esse jasmim, que não importa o odor que esteja ao lado dele, ele estará sempre perfumado. Então, blinda a sua mente contra eventos negativos. Assim, você terá uma mente de negociador vencedor. Você estará construindo a sua mente de negociador vencedor. Quarto passo para você construir uma mente de negociador vencedor: sonhe grande. É isso mesmo. Eu uso uma frase que é uma das
maiores e mais lindas frases que eu criei na minha vida, que ninguém bate metas de vendas se não tem metas de vida. Então você precisa sonhar grande, você precisa ter metas de vida para ser um bom negociador, para ser um bom vendedor, para ser um grande empresário, um profissional liberal, para ser qualquer coisa na sua vida. Você precisa ter metas, mas metas de vida. São elas que levam você a bater suas metas de vendas e não ao contrário. Talvez você não esteja batendo metas de vendas, não esteja negociando mais e melhor, porque você não tem um projeto de vida. Você não quer melhorar a sua vida, você não quer melhorar a vida dos seus filhos, das pessoas especiais, da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe. Talvez você não bata metas de vendas, não negocie mais e melhor, porque você está satisfeito com a fila do SUS, indo às 4 da manhã, pegar uma ficha, como eu fazia antigamente, quando eu era muito pobre, para os meus filhos, no posto de saúde, chuva, granizo, geada, frio desgramado, e você naquela fila. Se você não tem um projeto de vida para sair desse lugar, para pagar uma consulta médica particular para o seu filho, para dar um carro a ele quando ele fizer 18 anos, para pagar uma escola particular, enfim, para dar bem-estar para a sua família, você não vai bater metas de vendas. Falta estímulo, falta foco, falta algo que lhe faça sair da cama com energia. Então, se você quer negociar mais e melhor, tenha metas de vida, tenha sonhos grandes. Como eu falei para você, eu fui muito pobre. Mas pobre que você não tem ideia. E só não fui mais pobre porque não quis, porque chance me davam bastante. Mas quando eu varrei a rua, eu tinha um grande sonho na minha vida, que era dar um fogão a gás e um armário de cozinha para minha avó. Por que eu queria dar um armário e um fogão a gás para ela? Porque ela já tinha uma certa idade e toda vez que ela se agachava para pegar as compras na caixa de compras que ficava no chão, doía as suas costas. Toda vez que ela se agachava para pôr lenha no fogão, a lenha que ela tinha, doía as suas costas. Então aquilo doía em mim também. Eu queria dar então um fogão a gás e um armário de cozinha para ela. Mas eu ganhava meio salário mínimo varrendo ruas. Era impossível, era um sonho gigante. Era um sonho enorme que eu tinha, mas eu não conseguia realizar. Mas eu descobri então que quem tirasse boas notas na escola poderia fazer um teste para trabalhar na Caixa Econômica Federal. Eu imaginei que o salário deveria ser bom também, melhor do que meio salário mínimo. E eu estudei, me dediquei, aprendi muito, me doei completamente à escola e tirei as tão necessárias notas para fazer o teste na Caixa Econômica. E fui fazer o teste. Eu e mais 11 meninos. E 2 passaram. Eu e o Renato, um amigo meu da época. Nós passamos no teste da Caixa Econômica Federal e eu fui ganhar então um salário mínimo e meio. Olha só que fortuna. Você sabe o que é que eu fiz com o primeiro salário que eu recebi no mês seguinte ao meu trabalho, além de vale alimentação que eu ganhei? Eu comprei um fogão a gás e um armário de cozinha simplesinho e dei para minha avó. Isso é um sonho grande. Qual é o seu sonho hoje? Pelo que você está lutando? Você tem um sonho? Você quer melhorar a vida de alguém? A sua? E não são só coisas materiais. Não estou falando especificamente do bem-estar pessoal. Você pode querer ter sonhos grandes para ajudar aos outros. Né? Quando você tem sonhos grandes, tem metas de vida, você pode conquistar muitas coisas materiais que já serão suficientes e mais que suficientes para você. E então você ajuda as pessoas. Olha que maravilha. É o caso do Raul, olha. Ele está fazendo essa semana, onde toda a arrecadação que nós tivermos vai para um hospital. Olha que maravilha. Isso é sonho grande. Isso é meta de vida. Então, se você quer negociar mais e melhor, tenha metas de vida, tenha sonhos grandes. Né? Qual é o seu sonho? Eu pergunto para você. Esse foi então o 4º passo. E o 5º passo é você ter uma casca grossa. Eu chamo de casca grossa, porque apesar de pensar positivo, ter crenças estimulantes, você ter uma blindagem mental, ter sonhos grandes, você vai precisar ter uma casca grossa para se comportar como alguém que quer construir algo grandioso.
Nada grandioso é feito na vida sem um friozinho na barriga. Então, se você quer negociar grandes valores, se você quer conquistar grandes coisas para você e para a empresa e oferecer o melhor para os seus clientes, você realmente vai precisar ter uma casca grossa. Porque mesmo diante de todo o cenário da construção de uma mente de negociador vencedor, a vida vai te bater. Os clientes vão te dar porrada, eles vão exigir coisas absurdas muitas vezes e você precisa ter uma casca grossa para mesmo assim manter a sua rota, manter o seu caminho, manter a sua postura e continuar negociando cada vez mais e melhor. Então tenha pensamentos positivos, crenças estimulantes, blinde-se mentalmente, sonhe grande e se comporte como alguém que tem casca grossa, que apesar das porradas que a vida vai te dar, segue em frente e nunca desista. Então o segundo pilar da negociação da mente do negociador vencedor é justamente a construção da mente de vencedor, que inclusive é título do meu livro, da minha mais requisitada palestra pelo Brasil inteiro. E qual é o terceiro pilar das negociações vencedoras? Como nós falamos no início, é a emoção. Todas as vendas são emocionais. Todas as vendas são emocionais. Os clientes só procuram argumentos racionais, muitas vezes, para justificar as compras que eles estão fazendo. Mas todas as vendas são emocionais. Não fosse assim, as pessoas não gastariam, por exemplo, o preço de uma casa, de um carro, em uma bolsa, em um colar. Nós não pagaríamos fortunas por marcas, muitas vezes, que trazem o mesmo benefício, em termos práticos, de um outro produto que custa menos. Então as vendas são emocionais. E mesmo aquela pessoa que compra uma camiseta, uma camisa polo, que custa R$19,90, também é emocional. Porque eu duvido que ela fique feliz se ela for menosprezada porque está comprando uma polo de R$19,90. Ela deixa aquela polo e vai comprar em outro lugar. Por quê? Porque a sua emoção não foi respeitada. O vendedor talvez deselegante ou menosprezou o cliente porque ele gastaria apenas R$19,90 em uma polo e talvez esse R$19,90 para aquela pessoa naquele momento tenha significado um grande sacrifício do mês inteiro trabalhando, suando 10, 12 horas por dia para chegar no fim do mês e comprar uma polo de R$19,90 para que seu filho possa, de repente, ir à escola, ir a uma entrevista de emprego. Então, toda venda é emocional. Certa vez eu estava treinando uma empresa que vendia móveis planejados e uma vendedora foi até a casa da cliente para apresentar o orçamento. Tocando o interfone, a cliente a recebeu pelo interfone. Ela disse então que estava ali para apresentar o orçamento e a cliente disse: olha, eu não posso atender você agora, você consegue voltar depois? E a vendedora respeitosa disse: sim, claro que eu posso, mas tem alguma coisa que está impedindo a gente de conversar? Ela: sim, eu estou arrumando aqui a minha casa, eu estou arrumando todos os cômodos, estou limpando inclusive, então por isso que eu não posso te atender. Sabe o que a vendedora fez? Treinada, é claro. Ela disse: abre o portão, eu vou ajudar você a arrumar a sua casa, eu vou ajudar você a limpar, eu vou ajudar você a arrumar o seu guarda-roupa, tudo aquilo que tiver para fazer. A cliente abriu a porta e a vendedora entrou. Ajudou quase que toda a tarde, até a dona da empresa ligou para ver onde que ela estava e ela disse que estava lá então ajudando essa cliente a arrumar a sua casa. Você acha que no final a cliente comprou com ela os móveis planejados ou não? É claro que comprou. Olha que atitude que ela teve. Isso é negociar de uma maneira vencedora. A nossa vendedora esqueceu do preço, a cliente também. Não era mais o valor da mercadoria que estava em jogo, e sim o aspecto emocional, a capacidade daquela vendedora de se colocar à disposição. Como é que alguém não vai comprar de uma vendedora assim? Então todas as vendas são emocionais. E eu vejo os vendedores, os negociadores, treinando toda a parte racional, toda a parte técnica, que é importante. Óbvio que é importante, mas não é isso que faz a venda acontecer, porque no fim das contas as pessoas pagam por aquilo que nós somos capazes de fazê-las sentir. Se você quer negociar mais e melhor, se você quer aumentar as suas metas, quer bater as suas metas, toque
a emoção do cliente, toque o coração dele. Trabalhe a sua mente, trabalhe o seu coração, porque aí o bolso do cliente se abre, a carteira dele se abre. Isso não é estratégia desonesta, não. É você tratar bem a pessoa, é você respeitar as emoções dela, saber que o que vende realmente são as emoções, porque ela vai comprar de alguém, ela vai gastar o dinheiro dela em algum lugar, então que seja com você, que sabe respeitar, que sabe atender, encantar essa pessoa por saber negociar não só técnicas, mas sim também a mente, a sua mente, preparando a sua mente e também respeitando e atendendo às emoções que o cliente tem para negociar. Sou sócio de algumas empresas, mas uma delas, um escritório de contabilidade, e nós estávamos com um cliente que reclamava muito do preço que nós estávamos cobrando. Então eu fui até a empresa desse cliente e ele realmente estava bastante agressivo, era uma senhora, ela já estava com a voz mais alta, com o tom de voz alto, com uma postura mais rígida e provavelmente estaria pensando em cancelar o nosso contrato. Foi então que, dentre a conversa, eu observo que a mesa dela está um porta-retrato com um menino, uma criança, e perguntei, desviando completamente o clima pesado daquela nossa conversa, quem era aquela criança, e ela, um pouco surpresa, me disse, meio ranzinza ainda, é meu neto. Eu disse, olha que criança linda, parabéns, meu sonho é ser avô. Eu era ainda um rapazote, mas realmente sempre tive uma afeição pelos avós. E aí nós começamos a conversar sobre aquilo, contei da minha infância humilde, dos meus problemas financeiros para criar o meu filho que havia recém-nascido. E nós entramos num outro assunto onde ela esqueceu completamente do preço que ela reclamava. Conversamos por algumas horas sobre o seu neto, sobre a minha vida e sobre a vida dela, que inclusive me contou também as suas angústias, os seus sofrimentos no tempo em que era mais jovem, no tempo em que era criança. E no final, além dela pagar os honorários que estavam atrasados, ela me deu uma sacola com frutas frescas, que era o ramo da atividade dela. Se você quer negociar mais, se você quer negociar melhor, foca na emoção que você vai proporcionar ao seu cliente. Aí o preço, o valor da mercadoria sobe e o preço cai. Na mente do cliente, aquilo já não é mais uma questão de preço financeiro, e sim de valor do que você está entregando. Pensa nisso. Pensa nesses três alicerces, nesses 3 pilares que eu passei para você do negociador vencedor. A técnica, a mente e a emoção. Porque no fim das contas, toda negociação que você fizer, você tem uma missão só. Fazer com que cada pessoa que tiver um encontro com você saia melhor e mais feliz, porque está adquirindo aquilo que gostaria, aquilo que vai lhe fazer bem. Pensa nisso, fique com Deus, um grande abraço e felicidades sempre.